E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a gente está aqui para fazer uma live com a Bruna Correia. Estou mais uma vez aqui no meu cenário alternativo, peço desculpas para todo mundo, né? Mas vamos lá, deixa eu achar a Bruna para mandar o convitinho para ela. Bruna, vamos ver. Quem já mandou, vamos ver quem aceita primeiro. Opa, fui eu, né? Oi. Oi! Agora eu tenho que mudar o ângulo aqui porque a câmera ficou meio. Aí Aê, tudo ela... bom? Então, Bruna, vamos mandar os aviõezinhos? Vamos, deixa Vamos eu lá. Eu também tô aqui, que no meu celular eu tenho. compartilhar. Isso. Que no meu celular a gente tem que mandar aos poucos, porque senão dá erro em tudo. Não sei por quê. Isso já aconteceu com você, Bruna? Já, não sei, na verdade, na live? Sim, não. Você manda aí, ocorreu um erro, e não foi para ninguém. Não, aqui foi tranquilamente. Então, vamos lá. Quase que eu mandei para Bruna de novo, tá vendo aí, ó? Acontece, né? Então vamos lá, deixa eu ver. E é isso, estão enviados os meus aviãozinhos, né? Vamos lá, com carinho. Então, pessoal, a gente está aqui com a Bruna Correia, certo? Ela é autora do Mariposas da Morte e também do Ordem dos Caçadores. A gente vai falar um pouquinho dos dois, mas a gente vai dar um destaque do Ordem dos Caçadores, porque ele está saindo agora, ele vai estar na Bienal, né? A Bruna está empolgada. Então, Bruna, por favor, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Bom, pessoal, boa noite e obrigada também pelo convite de estar aqui falando de livro, de literatura. E, bom, eu sou a Bruna Correia, eu sou escritora e falo que eu sou uma escritora de histórias sombrias, de mulheres tentando sobreviver ao mundo. E aí ao mundo que eu inseri elas, né? Fui lá e escrevi. E eu comecei escrevendo com 13 anos, escrevi Uhum. fanfics de banda, e desde então sempre gostei muito de escrever, né? E, e aí eu lancei no ano passado o meu romance de estreia, que é um suspense com um terror psicológico, que é As Mariposas da Morte. E esse ano, que está saindo pela VEC, inclusive está em pré-venda já, é A Ordem dos Caçadores. Uhum. É muito interessante, a gente vai falar disso rapidinho, eu tô aqui pegando meu café, que é o seguinte, gente, eu encontrei a Bruna porque o meu amigo, né, o Jânio Garcia, que já teve no canal algumas vezes, né, ele fez a capa do Ordem dos Caçadores, né, e eu cheguei para ele e falei, ô Jânio, você tá fazendo, porque ele não podia, na época, ainda dizer o que era, porque ele ainda estava fazendo quando eles publicam só uma parte, né, do que está por vir, aí eu achei que ele estava falando, oh, vai sair um quadrinho ou um livro daquela série da Freira Guerreira, ele falou, não, mas você vai gostar do que vai sair. Aí ficou público, né, que era a Ordem dos Caçadores, né, Bruna? Nossa, tá enchendo o chat aqui. Boa noite, Assuntando Filmes. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Literatura em Vitrine. Então, aí foi assim que eu encontrei a Bruna, né? E eu achei muito legal, muito interessante. Como eu vou estar na Bienal, né? Provavelmente a gente vai se encontrar lá. Eu vou pegar o livro. Mas, Ah, legal. então, Bruna, você disse que começou a escrever muito cedo, né? Mas explica pra galera um pouquinho aí quem que é a Bruna. Ixi. Bom, vou falar um pouco de mim, né? Assim, nossa, Aham. difícil. Falar dos meus livros é tão mais fácil. Bom, eu canto também. Acho que esse é uma parte que eu gosto particularmente sobre mim. Eu canto também, tenho uma banda, a gente toca alguns covers, né? Mais ali. E e eu também, né, gosto bastante, né, de videogames, gosto de assistir séries também, gosto de animes também. Estou um pouco parada aí de assistir,
tantos animes ultimamente, mas também gosto, o último que eu assisti, inclusive, foi Attack on Titan, que me apaixonei 100%. E, bom, sou uma pessoa viciada em café, em chocolates. É, se eu tomar Hum. café nesse horário, eu não durmo mais, né? Eu tenho que Ah, tomar, eu só posso ficar, eu sou aquela pessoa que pode tomar café até 3 horas da tarde só. Senão, muito depois bem. passou esse horário. A gente vai falar um pouquinho sobre a Bruna cantar, tudo, mas você não falou o nome da banda. E agora a gente retomou e Uhum. agora não temos nome ainda. Mas já foi Vício, Por que que não é o nome Mariposas da banda já da foi. Morte? Por que que não é Mariposas da Morte? É Você que já aí tem é a marca muito. registrada? Que aí fica muito relacionado só ao livro, né? Ah, E, inclusive, em As Mariposas da Morte, eu cheguei a criar, né, algumas bandas fictícias e tem um festival de rock também no livro. Então, é um nossa. universo que eu gosto bastante. Eu sou viciada também em show. Todos os Hum. shows que eu puder ir, assim, que eu puder pagar para ir, né? Olha, Eu vou. vo- você ganhou o pessoal aqui com o café e com a música, porque estão falando que café é vida, falando que pra você fazer cover da Avril Lavigne, e perguntaram se você joga RPG. Já jogo muito raramente. Hum. Não queria Deixa eu ter adivinhar tempo o que para você jogar joga. mais. Você joga vampiro? Não, não, O que você joga? não. O último que eu joguei, agora eu esqueci, era um sci-fi que eu joguei com um amigo. Mas agora eu Hum. esqueci o nome. Ah, não tem problema. Mas era um sci-fi, era um que você tinha que fugir de uma nave. Você Mas devia, agora eu você não devia lembro. jogar, pedir pra pegar alguém pra pegar um mais sombrio, que nem do sistema Diamond, ou mesmo o Ordem Paranormal, pra tentar adaptar uma aventura baseada no seu mundo. Oh, legal, Seria legal. legal, né? Sim. Muito, muito bem, Bruna. Agora conta pra gente, né? Pra gente saber as suas inspirações, eu gostaria de te perguntar quais são os seus autores favoritos. Meus autores são bem ligação aqui. Meus autores preferidos são bem variados, né? Depende muito do meu momento, assim. Acho que no momento tenho gostado muito das histórias da Verena Cavalcante, uma autora nacional. Uhum. Gosto muito, muito, muito da escrita dela. Da Larissa Prado também. Ecos de Melancolia dela, assim, foi o último que eu li dela, que eu Só good amei vibes. demais. Só good vibes. Vai. E né, eu também gosto bastante de. Leio também fantasia, assim, eu gosto de ler de tudo um pouco, né? Eu tô gostando muito da Rosa Monteiro também. Tô com os 3 livros dela para ler. Eu li O Perigo de Estar Lúcida dela, e agora eu tô com mais 2 livros dela aqui em casa para ler, que inclusive tá aqui no cantinho, mas também para ler. Então, no momento, eu Hum. tô lendo bastante autoras, né? Tô focando bastante em autoras, principalmente autoras nacionais, assim, o que eu mais tenho lido nesse momento também. Larissa Brasil também, outro que eu gosto muito. Tô demorando para ler O quê? o Iraçu dela, porque é o último da trilogia da Nanda Noronha, e eu não quero que acabe. E aí Cara, eu tô enrolando pra ler. eu passei por isso, eu passo por isso com o último livro do Terry Pratchett da série, que foi o último livro que ele escreveu da série da Tiffany Dolorida, porque é o último livro que ele escreveu, eu não consigo me colocar para ler esse livro, né? Porque você sabe que Mas vai deixa eu acabar. te perguntar, qual que foi o livro ou o autor que você pegou e falou, cara, eu gosto de ler? Foi o André Bianco. O, Hum. assim, depois que eu li o 7, foi assim, uma outra Bruna. Porque eu achei muito maravilhoso, primeiro de ser uma história, né? Sempre gostei de Uhum. vampiro, né? Todas essas coisas, lobisomens e afins. E aí, Eu quando eu li o separei, eu acho que eu 7, separei as sugestões certas para você aqui. então tá bom. E aí, quando eu li o 7, eu li Uhum. nova, assim, né? Acho que eu tava com uns 18 anos, 19 por aí. E, nossa, foi
incrível ler uma história de vampiros que se passa no Brasil. Uhum. E aí, a partir de então, eu falei assim, nossa, eu gosto de ler. E não foi só eu gosto muito de ler, porque eu fiquei envolvida, super envolvida na história. Foi também uma questão de tipo, nossa, eu queria escrever também algo assim, né? E foi um livro assim que me marcou muito, o Sete. Muito bem, o pessoal tá aqui elogiando o 7, elogiando que você parece que veio de um conto de fada também. Olha só. É, então, e eu acho que 18 anos é uma ótima idade para você ler o 7, né? Sim. E então, Bruna, você tem um vídeo muito recente seu que você fala, imagina que você está escrevendo umas histórias, fanfic, que você vai colocando na internet, o pessoal gosta e você acaba virando autora. Meio que foi um acidente, foi isso mesmo? Foi. Quando eu comecei a escrever as fanfics, era muito Uhum. uma questão de diversão pura. Eu só queria me divertir mesmo e falar das bandas que eu gostava, né? Então, a minha primeira fanfic foi uma fanfic do Green Day. Inclusive, tem um Uhum. quadrinho do Green Day aqui até hoje. Assim. Eu sou muito fiel às bandas que eu gosto. E aí foi, né? Eu lembro que foi numa comunidade no Orkut, que tinha umas comunidades que era Fanfic Brasil, umas coisas assim. Uhum. E eu comecei publicando lá, de uma forma completamente despretensiosa, simplesmente porque eu me dava muito bem em redação na escola. E aí eu comecei a escrever. E, na verdade, eu sempre fui de inventar história, né? Assim, minhas brincadeiras sempre foram de inventar histórias, elas iam ficando cada vez mais complexas. E aí foi que eu fui para as fanfics. Foi uma amiga na época que me apresentou. Eu lembro, na sétima série. Eu lembro, eu acho que você vai gostar muito, tal, vai lá ver. Daí ela me mandou e aí eu vi. Eu falei assim, nossa, mas qualquer pessoa pode escrever, qualquer pessoa pode publicar. Ela pode. Eu falei assim, eu vou publicar as minhas. Foi meio isso. E era bem ruim. Era muito ruim. Que bom. Era bizarro. Não, era muito ruim, assim. Porque eu escrevia do jeito que eu falava, assim, como se eu estivesse Ah, contando, sabe? tá. E Sim. aí, só que eram outros tempos de internet. Que eu falo assim, vai parecer que eu sou meio velha saudosista. Só que, nossa, as pessoas foram muito legais comigo naquela época. Eu acho que se fosse eu publicando aquilo hoje, eu ia ser muito xingada. Eu sinceramente acho isso. Só que lá não, assim, tinham algumas pessoas lendo, sei lá, umas 5 pessoas, assim, não eram muitas pessoas. Só Uhum. que elas foram muito legais, no sentido de, nossa, a história tá muito legal, mas, faz assim, testa, lê isso aqui, eu acho que você vai gostar, que pode te ajudar. As pessoas, elas foram muito mais acolhedoras, assim, acho que elas perceberam que era, tipo, uma menina de 13 anos escrevendo uma história do Green Day em São Paulo, que, assim, não tinha nada com nada. E aí foi muito legal por conta disso, assim, eu acho que eu fui me divertindo, ainda mais que eu via que as pessoas estavam de fato lendo e comentando e me ajudando e trazendo dicas, isso foi me incentivando cada vez mais a continuar. Uhum. E, Certo. Então, eu sei que você disse que começou a trabalhar no Ordem, né, a Ordem dos Caçadores, mas aí você parou e trabalhou no Mariposas da Morte, né? Vamos falar um pouquinho do Mariposas, porque, tipo assim, ambos são lindos, tá? Pô, a arte do Jânio é fantástica, mas eu adorei a capa do Mariposas. também. Mostra aí pra galera, por favor. Gente, olha Também que lindo. as mariposas da morte. A Ordem dos Caçadores, porque não foi tão cronológico assim, né? Ah, tá. Eu comecei escrevendo em 2011, que era nessa época das fanfics, e a Ordem dos Uhum. Caçadores foi a minha primeira história original. Ah, Então tá. ela não era uma fanfic. Só que eu fui publicar nos sites mesmos que eu já publicava. E aí né, aí eu comecei a publicar morrendo de medo. Eu falei assim, acho que ninguém vai ler porque não é de banda, né? Não é de alguma banda específica. Porque quando você conta uma história de uma banda, os fãs daquela banda, eles meio que já vão se interessar por ler, Sim. né? Que estão ali.
E aí não tinha isso, então eu fiquei muito tensa. Só que eu vi que as pessoas, elas realmente começaram a ler. E elas realmente começaram a comentar. E eu acho que foi a primeira vez que eu falei, tá, eu acho que eu posso levar essa história de ser escritora um pouco mais a sério. Porque eu recebia uns comentários, tipo, tá aí daria um livro, isso teria que ser um livro. E aí eu falei, nossa, mas calma, sabe, eu só escrevi fanfic até hoje. E aí eu já comecei aquela coisa de me sabotar, de falar assim, não, eu preciso Tá, estudar, porque até normal, então, normal. porque então agora eu só escrevi assim, indo, eu falei, não, agora se eu vou levar a sério, eu preciso estudar, eu preciso focar de verdade. E aí Hum, foi engraçado assim, né, porque eu engavetei, assim, acho que eu fiquei com tanto. Acho que a coisa começou a crescer tanto dentro de mim que eu fiquei muito receosa. E aí eu engavetei. E aí foi, assim, anos, né, longe. E aí em 2016, só em 2017, então assim, foram aí pelo menos uns 6 anos, que eu voltei para a escrita e aí eu retomei pelos contos, escrevendo contos. E aí, uhum. pra daí só em 2020, não, 2023 que eu escrevi As Mariposas da Morte. Que aí eu falei assim, não, eu vou escrever uma história do jeito que eu quero escrever, a história do jeito que eu quero contar, e eu vou até o final com isso, e eu não vou me sabotar, e eu, sabe, vou até o fim. E aí E, veio As Mariposas. e conta sobre o que são as mariposas da morte. É um suspense, com terror Uhum. psicológico, e aí ele conta a história da Ellen, que ela sufoca a irmã dela. Não sei se eu posso falar essas palavras, se vai cair a live. Ah, A irmã gêmea dela. você não pode falar o desviver com outro. Isso, ela É. desviveu a irmã gêmea dela e aí ela foge para a casa da avó dela, que é uma cidade que fica no interior do sul do país. E Uhum. ela foge para se esconder lá. Só que quando ela chega lá, ela descobre que, enfim, teve uma morte ali naquela cidade, é uma cidade pequena, que está infestada por mariposas bruxa. E aí que vem o nome do livro, Mariposas da Morte. Que ela tem essa Uhum. lenda, né? Que se você encontra uma mariposa bruxa, significa que, né, alguém vai morrer, né? Alguém próximo a você vai morrer, ou você pode morrer. E e a avó dela, ela cuida dessas mariposas, né? Ela tem tipo um maripositário, assim. E mariposário, né, que fala, mas no livro os personagens falam maripositário. E aí e essa avó dela, ela começa a ser acusada por essas mortes misteriosas que estão acontecendo lá. Então Uhum. a Ellen, ela acaba indo para essa fuga, mas ela encontra um cenário ainda pior do que ela estava e passa todo um conflito também envolvendo o autoconhecimento, envolvendo também questões ambientais, questões, né, de críticas sociais mesmo, né, que o livro traz também. Tem várias camadas e muito heavy metal também. Eu me inspirei muito na Cripta, que é uma banda de death metal, só de mulheres, que eu amo demais, é uma banda nacional, inclusive. E aí eu me inspirei bastante também, né? Elas têm uma música que se chama Kali delas, que está bastante presente também na jornada da própria protagonista do livro. Porque. E foi uma coisa bem pessoal minha, assim, né? Música é uma coisa que me influencia muito na minha escrita, artisticamente, enfim, de várias formas. Né? Comecei escrevendo fanfic de banda, né? Então, Mariposas é sobre isso. Muito bem. E ele tá fácil de encontrar, tá no catálogo, o pessoal pode pegar com você também. Sim, sim, sim. Eu só tô com um agora. Então esse é Preciso o pedir dela, mais pra gente. editora. Eu tô com esse, o meu aberto, e tem um que eu gosto de deixar fechado. Ah, é. E É isso gosto mesmo. de ter É isso dois. mesmo. E aí Mas tem no site da editora O Grifo. Pode Uhum. encontrar lá, tem na Amazon também. Tá tranquilo de Também tem encontrar. e-book, caso alguém queira ler primeiro, para E-book depois. ele não tem. Ah, ele não tem? Tá. Tá Não, bom. não. É só Muito bem. físico. Mas Ó, ele é essa bem menina é um lindão, gênio do físico. marketing. Ou você comprou físico ou não tem. Mas Olha que olha que lindo que é. menininha. Deixa eu te Vale muito a pena, ele é perguntar. muito bonito. A mariposa da morte é a mesma que inspirou aquela mariposa do Wild Bill no Silêncio dos Inocentes? Não é a mesma espécie.
Ah, tá. Mas é a mesma vibe. Mas não é a mesma, porque essa é a do meu livro é a escala Faodorata. Uhum. E a do Silêncio dos Inocentes é uma outra espécie, que agora eu não vou me recordar o nome. Mas é o mesmo estilo ali de lenda por Uhum. trás, né, da mariposa. Tá. Então, As Mariposas da Morte é um livro sobre uma moça que cometeu um erro e vai para uma cidade distante e coisas estranhas começam a acontecer. A avó dela vive da maneira dela, né? E quando coisas estranhas acontecerem, a gente começa sempre a culpar o estranho da cidade, né? É. Muito bem, muito bem. Isso é muito familiar. Bruna, você é uma bruxa. Não, queria ser. Queria ser uma vampira, Porque na verdade. só faltou a fogueira no livro, viu? Tem algumas questões envolvendo isso, né? Como que Aham. tem um ponto que eu acabei, que é um detalhe assim, mais sobre a personagem, sobre a família dela, né? É, ela tem piebaldismo, que é aquela mecha branca no cabelo que ela é natural. Ah, Então ela tá. tem uma mancha na testa, e ela é genética, né? É uma Hum, condição genética. Então, ela, a avó e a mãe têm a mesma mancha e o mesmo tipo de cabelo, né? A mesma tipologia. E isso faz com que as pessoas nessa cidade as vejam como bruxas. tá vendo? Tá O que vendo? piora toda a A situação. situação. Muito bem, pessoal. Antes da gente. Bom, a gente vai falar agora do Ordem dos Caçadores, né, Bruna? Mas a Bruna, ela publicou, né, sete curiosidades sobre o meu livro. Alguma coisa ela mencionou aqui, mas eu anotei, né? A primeira é que a curiosidade a primeira versão tinha outro nome, não é mesmo? Qual que era o Sim, nome? era light. Light, que é luz. Luz. Então, aí você resolveu mudar, falou, não, tá muito light esse título. Ele não tava querendo me dizer nada, assim, quando eu fui, porque eu tentei voltar para essa história uma outra época, que eu não falei isso, né, que eu Ah, abandonei ela lá em meados de 2012, 2013, né, que eu tava escrevendo, eu demorava muito para escrever, né, porque, enfim, faculdade de trabalho, né, na época, sim. um milhão de coisas, e aí eu tentei retomar ela em 2018, e aí quando eu fui retomar ela em 2018, eu olhei e falei assim, nossa, mas essa. E assim, ela não. Porque a história ela também foi se desenvolvendo dentro da minha cabeça. E não fazia mais sentido, assim, também o nome em inglês e Eu também luz, enfim, aí eu eu não sou mudei. muito fã disso, né? É, Eu e aí eu entendi. preferi trocar mesmo para a Ordem dos E Caçadores. que eu acho que é um ótimo nome. A segunda curiosidade o final nunca foi publicado, Não, eu deixei né? todos os meus leitores daquela época na mão. Bom, acho que bom, porque aí quem lembra, eles vão procurar, né? Mas deixa eu te perguntar, você é eu gosto dessa forma de classificar, você é uma autora arquiteta ou uma autora jardineira? Eu sou uma autora paisagista, eu diria. Que é Ah, gostei. é, Eu concordo com porque você. é, eu, eu gosto de entender o terreno onde eu tenho o meu plantio, assim, porque deixar muito solto, vocês já estão vendo, né, que eu falo pra caramba, né, vou se deixar eu falo, assim. Então, se eu deixo a minha mente muito solta, vira uma grande salada. Então, eu preciso pelo menos entender onde que eu vou plantar. E aí, o que eu vou plantar ali, Cara, eu vou roubar isso aí de você, viu? vai. Eu vou roubar isso de Eu você, falo. porque eu sou assim também. Eu falo, eu sei as plantas que eu quero que vai crescer aqui, mas a ordem que elas vão crescer, aí não sou eu que controlo, né? Exatamente. É no decorrer da história que eu vou Muito bem. entendendo. A terceira curiosidade é que tá marcado que foi em 2018 que uma amiga te incentivou. Espero que o nome dela esteja nos agradecimentos do livro, né? E tá, ela inclusive é minha leitora beta. Muito bom, É. muito bom. Ah, e o quarto é que em 2025, após Mariposas da Morte, se sentiu segura para voltar ao projeto, certo? É,
Foi exatamente Mas foi isso. assim do nada, você fala, quer saber? Ou não, ou você já estava planejando isso, ou de repente a luzinha acendeu na sua cabeça, a mariposinha voou em volta e falou, é agora. É, então, muito desse sentimento de segurança, porque foi isso, ele veio de um histórico que eu me auto-sabotei. Então, eu criei na minha cabeça, tipo, não sei se eu consigo e tal, e foi completamente uma visão de autossabotagem mesmo. E aí, depois que eu lancei Mariposas, e ele teve uma repercussão muito boa ali com a editora, né, ou com os leitores mesmo, assim, eu fiquei muito, 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 muito feliz. Uhum. E aí eu me senti mais segura. Falei, não, eu acho que eu devo isso para mim mesma. Eu preciso Muito terminar essa bom. história, É por eu mim preciso voltar mesma. isso por mim. Então foi muito. Não, agora eu já tenho a experiência de escrever um livro, né? Então foi daí que eu falei, não, eu preciso É, fazer isso por mim. e você falando da experiência, que é o nosso quinto fato, nossa quinta curiosidade, é que a essência do Mariposas e do Caçadores é a mesma, mas o Caçadores é mais madura, certo? É, Então, sim. porque a sexta curiosidade penúltima lá, gente, que é o seguinte: é uma mistura de Supernatural e Assassin's Creed. Eu adorei essa combinação. Espero que você pegue as melhores partes dos dois, não as piores. Como que você faz essa comparação, Bruna? É muito. Quando eu falo, né, que eu me inspirei em alguma obra, em alguma coisa específica, geralmente foi através dessa obra que eu veio a ideia, né? Então, Uhum. não necessariamente que eu pego elementos daquela obra para trazer para mim, assim, eu não, minha cabeça ela não funciona muito assim. É mais no sentido de, eu estava assistindo, porque na época que, né, da primeira versão de A Ordem dos Caçadores, eu estava jogando Assassin's Creed Brotherhood. Que é O bom, que é Brotherhood é. bom. E aí tinha Brotherhood que tem o já a PVP. explicação. Brotherhood que tem o PVP. É, e tem a explicação, né, de uma ordem secreta, e ela é Aham. institucionalizada, e tem toda essa questão dos papas. Nossa, eu pirei com aquilo. E aí eu juntei com o Supernatural, assisti, nossa, caçadores de demônios, igreja, instituições, e é isso, assim. Então foi uma mescla dessas duas coisas. Mas com relação até ao sistema, né, de como que você elimina os demônios, por exemplo, em A Ordem dos Caçadores, eu criei, ele é um pouquinho diferente, mas tem um sal grosso ali, tem Cara, umas fita umas fita cassete de rock falando de demônio, que é bem Dean Winchester. Tem uhum. algumas coisinhas ali no meio também dessas obras. Eu gosto muito disso, principalmente quando a gente pega essa coisa da mitologia, do ferro, do sal, mas a gente também põe a questão da música, né? Que é uma coisa que eles. Assim, eu gosto do Supernatural, eu parei em um certo ponto que eu falei, cara, já chega, né? Pra mim, o auge do Supernatural é quando eles tiveram um especial com o Scooby-Doo, né? Não sei se você Ah, é da sim, época, né? sim, sim. Né? Então, é, mas eu gosto muito dessa parte. Eu gosto do Assassin's Creed, de todo o lore dele, né? Especialmente dessa questão das sociedades secretas, né? É, Que nem tudo, nenhum tá certo nem errado, né? Tem aquela questão do que é o poder da verdade, o que ela podia fazer com a sociedade, esse tipo de coisa, né? E agora vamos lá, o último fato, antes da Bruna dar alguns spoilers pra gente. Você chorou ao escrever algumas cenas. Explica pra chorei. gente. Chorei, tem até foto. E eu falei, e eu deixei isso bem claro também, olha, se servir de Uhum. consolação para quem for ler depois, que caso você também se sinta, né, a pessoa que for ler se sinta muito tocada, lembre-se que eu também chorei. Então, assim, se servir de consolo, mas que ela é uma história também, ela vai tratar, a Ordem dos Caçadores, ela vai falar muito sobre sistemas opressores também. A Jéssica não serve, não serve de Que consolo minhas ódio! Nossa, lágrimas, ela tá ok? com ódio. Pode ser que cause isso mesmo, no final, um certo ódio. É, porque realmente, assim, é uma história que ela vai falar muito de sistemas opressores, ela vai falar muito do feminino, muito dos corpos femininos também, como um sistema de transgressão.
dessa questão toda da desobediência. Então, tem muitas cenas nesse livro que eu vou falar sobre também um pouco de violência de gênero, um pouco de violência institucional. Os personagens, eles estão presos, né? Eu falo que a Ordem dos Caçadores, inclusive, é uma frase que eu tenho usado bastante para divulgar o livro, que os demônios não são o pior horror escondido pela igreja. Então, assim, é uma história sobre caçadores de demônios, mas tem mais coisa. Tem muito mais coisa por trás. Então, tem algumas cenas que elas são difíceis, assim, elas foram difíceis de escrever. E o final também. Tá, a Jéssica tá falando que foi um golpe, né? Então, dá uma... Agora a gente vai falar do Ordem, né? Conta pra gente o que é o Ordem dos Caçadores, dá sua sinopse aí. O que é o livro ou o que é a Ordem? Não, o que é o livro, Tá. Não, se você falar o que é a Ordem, vai estragar o visual. Bom, o livro, ele conta a história de uma freira, que é a Rosalie, a irmã Rosalie. E ela, enfim, desde que antes dela nascer, ela já estava determinada de que ela iria ser uma freira e num monastério de clausura, né? Então, que se passa em St. Louis, que é esse monastério de clausura. E aí, em uma noite, ela vai até a catedral de St. Louis para falar com o professor de latim dela, que é o Padre Solomon. E aí, quando ela chega lá, ela vê um ataque demoníaco acontecendo. E o Solomon, ele morre, mas ele volta. E aí ela fica, né, sem entender nada o que aconteceu, como assim, ele voltou, ele morreu, ele voltou, e aí ele fala, sai fora, deixa que eu resolvo isso, não se mete, mas obviamente que ela se mete, ela é muito teimosa, que ela curiosa, se mete, né? E é óbvio que ela vai se meter. E aí nisso ela descobre que o mundo não é como ela imaginava que fosse, e que talvez todo aquele caminho pré-determinado para ela poderia ser de alguma forma diferente. Enfim, tudo que ela acreditava se desmorona. Assim, ela vê que as coisas não são como ela imaginava, que existe muito mais dentro do monastério, na vida, inclusive para ela, né? E aí começa o grande caos, muito bem. O grande suco de e vamos falar um pouquinho da capa, né? Porque a gente tem a irmã Rosalie na capa e ela tem toda aquela imagem de vitral, né? Que foi quando eu comecei a conversar com o Jânio, que a gente estava falando sobre ordens de vitral, e falou, cara, eu estou trabalhando num projeto que eu não posso falar o que é, mas tem a ver com o vitral. E eu sei que minha editora quase teve um troço com a minha capa, porque o autor tem uma coisa na cabeça, né? Como é que foi para você? Foi um processo muito legal, assim, a gente tinha um grupo, acho que só o Jânio não estava, mas o Vini Mendes estava fazendo a ponte ali. O pessoal da editora do Grupo AVEC fez, né, um grupo ali no WhatsApp para a gente trazer as referências, e aí eu levei essa referência desde o início, eu queria que tivesse um vitral na capa, porque eu até, né, cheguei a comentar disso, né, eu fui para Paris em fevereiro, e aí eu visitei a Saint-Chapelle, né, todos aqueles vitrais. E aí tinha um material deles lá, explicando como que você fazia a leitura daqueles vitrais, né, aquele que realmente conta uma história linear, e aí tem uma ordem para você observar os vitrais. Nossa, isso foi tipo, nossa, eu saí de lá, assim, eu fui com meu irmão, né, eu falei assim, eu preciso ter um vitral na capa do meu livro, e é isso, decidi, vai ser isso. Então eu já cheguei para eles falando que eu queria vitral, e aí a princípio eu tinha imaginado toda a capa como vitral, e o Jânio trouxe essa ideia de deixar só a Rosalie fora do vitral e as coisas atrás, que eu achei que ficou maravilhoso, achei que foi um super ganho. Eu achei que foi maravilhoso. Uma mente para isso que... E eu achei muito legal essa sugestão dele, e aí eu falei, não, beleza, daí ele mostrou o esboço, eu falei, não, confio, bora lá. E eu achei que trouxe esse ar dramático, assim, que precisava pra capa. Ficou muito legal, E eu sei que você falou que você gosta de Vampiro e Lobisomem. Você viu a capa que ele fez para as Crônicas do Lobisomem?
Não, não vi, não vi. Nossa, você precisa ver, você precisa ver. Nossa senhora, cara, ficou muito legal. Então, aí você viu a capa, você ficou super feliz, falou, pô, é isso que eu queria, a irmã Rosalind tá aqui, né? É, E agora eu queria te perguntar, porque você disse que você já teve a leitura aberta, teve a revisão, tudo, né? Conta aí, como é que foi? Qual é seu personagem favorito e qual é o personagem que o pessoal da Betagem falou, puta, eu adoro essa pessoa, ou eu odeio essa pessoa, tem que ver se você pode dar o spoiler, né? Teve alguém que você surpreendeu? Porque às vezes você fala, tem o tiozinho do bar ali que é escrito, porra, todo mundo gosta do tiozinho do bar ali, e eu só coloquei ele precisava do tiozinho do bar. tá. Nossa, deixa eu pensar aqui, pra não dar nenhum spoiler. Assim. Eu gosto muito da Rosalie, né, que é a protagonista. Assim, eu acho Uhum, que ela tem toda uma jornada, assim, ela começa a história de um jeito e ela termina de um jeito completamente diferente, assim, que é, por exemplo, se alguém contasse, ia ser tipo, não, não é possível. E aí, não, deixa eu entender o que aconteceu para ela ter mudado tanto. E tem essa mudança que ela é linear, assim, né? Você vai entendendo uhum. como que ela chega onde ela chegou. E aí eu E é gosto por isso muito. que a Jéssica tá xingando. Não, ela tá xingando Não, não é por outra causa de outra coisa. coisa. Ah, tá. É, e tem alguns personagens, assim, que eles podem surpreender. Uhum, Né? Conforme você vai lendo, que eu não vou falar esses porque eu quero que as pessoas se surpreendam também. Mas uhum. assim. E o Padre Solomon, né? Acho que assim, eles são os protagonistas, né? E o Padre Solomon também, assim, foi O seu motivo favorito. de. E, e deixa eu te perguntar, tem coisas que, por exemplo, aqui, ó, ela falando, esse livro tem tantas camadas, né? Tem. Muito bem, mas o ódio tá no final, eu tô gostando cada vez mais, viu, Jéssica? É, e então, eu até me perdi agora por causa da Jéssica que eu ia falar. Não. Então, como eu ia falar, alguns autores, eles têm facilidade em escrever algumas coisas, que nem sequência de ação, descrição, diálogo, ou até mesmo rima, né? E outros não. Teve alguma coisa que você falou, pô, eu não sei escrever bem isso, você se surpreendeu, falou, não, isso aqui tá muito bom. Olha, eu tive dificuldade um pouco com as cenas de ação. É um livro que tem Uhum, muita cena de ação, muita coisa acontecendo. E corre muito risco de você se perder, assim, no meio das cenas, né? Ah, onde que estava esse braço, onde que estava essa perna, o que estava acontecendo, quem tomou tiro, quem caiu, quem levantou, enfim. É, e aí foram cenas que na revisão eu repassei elas várias vezes, para ter certeza, porque é, é um livro que é muito diferente de As Mariposas da Morte, né? Na escrita mesmo, né? As uhum, Mariposas da Morte é um livro que ele é mais introspectivo, ele é um livro que ele foi escrito em primeira pessoa, então tá mais uhum. dentro da cabeça da personagem. Em A Ordem dos Caçadores é em terceira pessoa. A gente tem Eu dois pontos de adoro. vista. A gente tem o ponto de vista da Rosalie e a gente tem alguns pontos de vista do Solomon também. Então, Uhum. de ter que fazer essa mescla também do que um sabe, o que não sabe, de ter esse cuidado também, de manter o tom de Deixa cada eu te personagem. Deixa eu te perguntar, você já escreveu um capítulo ou uma cena? Você fez ela, pô, tá do jeito que eu queria escrever, aí você olhou assim e falou, esse personagem não faria isso, eu vou ter que deixar ele de lado ou retrabalhar tudo. Não, não, eu acho que eu consigo ser muito. Uma coisa que aí, né, você perguntou das coisas de fazer bem. Aham. O desenvolvimento de personagem é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ah, legal. Eles realmente vivem na minha cabeça, assim, tanto que depois que eu termino de escrever, eu sinto que eu passo até por uma espécie de luto, porque eles Hum, ficam ali, e assim, o jeito de falar, o jeito de se expressar, a forma como expressa sentimentos, são todas coisas que eu penso. Então, é muito difícil eu estar ali escrevendo e falar, esse personagem não faria isso, assim, porque geralmente quando eu tô escrevendo, eu tô vendo o mundo tá. pelos olhos dele, né?
Então, a forma de falar, a forma de fazer. Às vezes é só, né, ali na revisão que você pega assim, esse termo é muito de fulano usar e eu acabei usando aqui sem querer. Aí você troca. Porque isso também, os vícios de linguagem, a forma Sim, como que você sim. age. Então, Sinônimos, né? são coisas que eu gosto muito de. Não, os vícios de linguagem que eu digo na fala mesmo, né? Nos Uhum. diálogos. Né, de um personagem que fala muito de um jeito, que traz muito um outro. Então, tem muitos momentos assim que o Solomon chama a Rosalie de senhorita Lafontaine, não pelo nome dela, e não de irmã. E tem todo um porquê que só ele faz isso, e é da forma que ele vê a ordem, da forma que ele vê, Ah, né, entendi. então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de trazer, assim, para o que eu escrevo, para tudo que eu escrevo, o desenvolvimento dos personagens. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se você vai poder responder, né? Vamos ver a reação também da Jéssica aqui, que é, você tem dó de matar a personagem? O pessoal está seguro gostando de personagem no seu livro? Eu não tenho dó. Não. Não Assim, tenho dó. não tem. Mas não é nem por uma questão assim. Eu acho que matar só por matar Uhum. também não faz muito sentido, assim, né? Essa coisa, eu vou matar para chocar o leitor. Não. É, mas eu entendo muito qual que é o tom daquela história, o que eu quero transmitir com ela, o que eu quero falar com a história. E nesse processo, mortes acontecem. Processo, algumas pessoas têm que. A Bruna foi cruel. É, Não, eu concordo com você que eu não gosto que a morte seja só por chocar, né? Viu, senhor Martin? Que no Game of Thrones, quando alguém tá tendo um dia bom, você fala, puta, esse cara vai virar a esquina e ele vai morrer. E é o que acontece, né? exatamente. Exato. Eu também não gosto, eu não gosto muito disso, né? Bom, Bruna, fala pra gente onde conseguiu o livro. Hoje ele está no site do Grupo Avec Editora, ele está na pré-venda. E também teremos ele na Bienal do Hum. Livro de São Paulo. Também vai estar à venda lá, vão ter sessões de autógrafos também. Então, quem for E para a você Bienal vai lá. já. Em que setor você vai estar, né? Porque eles passam a rua pra gente o setor. Não sei se Isso, você já sabe, e os horários. é G03. Eu Aham. anotei aqui para não esquecer. E aí vai ter uma sessão de autógrafos no dia 7 de setembro, que é um feriado, às 19 horas. E vai ter Uhum. uma outra sessão de autógrafos no dia 12 de setembro, O último às 15 dia. horas. Isso. Isso, no dia 12, o último. Se prepara, porque se você pegar uma Bienal no último dia, você não sabe o que é passar sufoco, literalmente. Você vai se sentir como o Jon Snow na Batalha dos Bastardos, focando ali em Nossa, pé. coitado. Nossa. A ansiedade que lute, né? Quem tem Exatamente. ansiedade. Mas vão Exatamente. ter essas duas sessões. Então, quem tiver aí for lá na Bienal, já vou deixar aqui o convite, vai lá me ver. E é isso. Vão ter brindes legais. Ah, é? Vamos falar. Primeiro, vou te fazer uma Vão. pergunta que é uma briga que eu tenho muito com a minha editora-chefe, né? Na sua opinião, marcador de página é brinde? Muito Sim. obrigado. Quais vão ser os brindes que vão vir no seu livro? Olha, vai ter um marca-página. Eu vou até pegar ele aqui, porque ele é tão fofo. Eu recebi ele na semana passada, mas é um marca-página de adaga. Hum, Porque. E aí tem. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, dá pra mas ver, dá pra ver. tem Ela tem, o tem até uma Inferno pedra Não aqui, ó. Formidável, Ah, tem. que É é latim? o. Em latim é o lema da Ordem dos Caçadores, né? Que é não tema o inferno. Uhum, Não temerás o inferno. muito bem. É. E É, aí, além do marca-página também, vai ter um. Ó, eu não falei isso em nenhum lugar, hein? O primeiro momento que eu estou eba! contando aqui, as primeiras pessoas a saberem, porque eu não divulguei tudo ainda, porque não chegaram todas as coisas, mas vai ter também um saquinho de sal grosso, importante para ler este livro, você ter um sal grosso, e uns stickers também dourados, bem bonitos, também com o lema da Ordem dos Caçadores. Mas aí depois Muito que bom. chegar eu vou poder mostrar, e aí as pessoas vão poder ver, mas vai ficar bem bonito.
Olha só, que legal, Bruna. E então o pessoal consegue achar no site da VEC e Isso. também consegue com você lá, na Bienal, né? Lá na Bienal, nas sessões de autógrafo. E lá no evento, né, todo, assim, né? A VEC vai estar lá, Uhum. né, com o stand deles, então vai estar à venda o livro por lá também. Mas aí nas sessões de autógrafo, né, tem os autógrafos, os brindes, o oi e tudo. E aí, tá muito ansiosa para sua sessão de autógrafo na Bienal? Estou. Só consigo pensar nisso. Só consigo pensar nisso, e aí falei, nossa, só consigo pensar nisso, literalmente. Então, pessoal, deem uma olhada no site da VEC Editora. Aí vocês levam o livro lá na Bienal para a Bruna autografar. Eu mesmo vou com uma mala cheia de livro para autografar. Eu acho que eu vou levar mais livros que eu vou trazer, né? E ela vai estar no G03, dia 7, às 19 horas, e dia 12, às 15 horas na Bienal, certo? Isso. Bom, Bruna, eu queria recomendar alguns livros para você, que eu vi o seu feed, né? Eu acharia muito legal. O primeiro é de uma... Ah, claro, a gente não pode deixar de perguntar isso. Ordem dos Caçadores, ele é um volume único? Ele é o início de uma série? Ou você não sabe ainda? Não sei ainda. Muito bem, agora você pode xingar, Jéssica. Não sei ainda. Por enquanto é único, mas Uhum. dá pra. Eu Dá gosto, pra eu ir. gosto da ideia de uma história com começo, meio e fim, mas que você pode expandir, né? É, Muito sim. bem. Então, eu queria te recomendar primeiro, né, o Porém Bruxa, da Carol Chovato, Eu né? tenho ele aqui. Ah, tá vendo aí? Olha Eu tenho ele só. aqui. Tá aqui em cima. Só não vou levantar porque eu tô de pijama. Tá bom. Fazendo a live de Então, pijama. tá ansiosa para conhecer a Carol? Já, ela é uma querida, ela é maravilhosa. Então, no final do ano, a gente vai fazer um especial de Halloween que chama Livros de Bruxas Escritos por Bruxas. Que legal, que legal. Então, bom, o segundo que eu quero te recomendar também é uma fantasia urbana, né? Já tem dois, que é o... Ai, meu Deus, tô morrendo aqui. Peraí, é o Desejo Sangrento, da Ana Paula Rost, né? Que ele se passa lá no Rio Grande do Sul, que é de uma policial que acaba descobrindo que criaturas, assim, do folclore, né? Como vampiros e lobisomens existem e tem um serial killer matando com rituais Legal. muito, muito específicos, né? Então, ele é muito bom e como você falou, passa num local que a gente conhece, então você pode ter uma noção, assim, da localização, ela descreve muito bem, ela fala de pontos, assim, turísticos um pouco sombrios do Rio Grande do Sul, que também é muito legal, viu? Legal. Então, que é o Desejo Sangrento. E Bom, por último, né, que eu queria te recomendar, é um que a nossa querida Vaninha tá aqui, eu acho que ela sabe qual que eu falo, que é o A Sombra do Lobo, da Isadora Castro, né? Que é um livro com uma pegada céltica, né? De um guerreiro celta, que ele é legal. capturado pelos romanos. E eu falo para você que ele é Espartacus com lobisomem. Que demais. Que é muito legal, cara. Literalmente é isso. Os caras capturam o maluco, jogam ele na arena. Oh, ele é um lobisomem. Amei. É fantástico, né? Muito bem, muito bem. Agora umas coisinhas, né, pra gente brincar um pouquinho, certo? Tava vendo o seu feed, né? E é o seguinte, Bruna, você tem roupas que não sejam pretas? Raríssimo. Raríssimas, né? Raríssimas. Eu sou literalmente aquele meme da Mônica, que ela abre o guarda-roupa e só tem os vestidinhos preto. Vermelho, 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 né? É que o pretinho básico funciona com tudo, né? Não, eu sem roupa preta não me sinto eu. Eu acho que eu vi algumas fotos em alguns eventos, acho que é de família, alguma coisa assim, mas a única que eu achei mesmo é uma foto que eu acho que a sua mãe tirou, que é você de criança com um vestidinho todo tipo festinha junina ali. É a única evidência que ela não usou preto um dia. Eu tenho algumas
blusinhas de outras cores, mas é grande minoria. Muito bem. Agora eu queria falar pro pessoal, a Bruna canta, né? E um dos vídeos mais que eu acho que, nossa, você acertou o tom, tá? No sentimento ali, é quando você canta Tears of Dragon. Né? Essa é a sua música favorita de cantar ou não? Também, assim, eu gosto muito de cantar as músicas que vão mais pro agudo, assim, né? Uhum. Então, gosto muito de cantar também metal sinfônico. Eu tô tentando aprender a cantar gutural. Não consigo ainda, mas em algum momento chegará. Mas sim, essa é uma das minhas músicas preferidas de cantar, assim. Acho que os tons ali do refrão gosto de cantar, assim, é bom. Muito bom. E, Bruna, onde o pessoal pode te encontrar além da Bienal? Você tem algum evento que você vai esse ano, ou você ainda não planejou? Por enquanto não, por enquanto temos a Bienal mesmo, estou com foco total ali na Bienal. E é Uhum. isso, Bienal. Muito bem. A gente vai ter alguns itens exclusivos, né, do Ordem dos Caçadores, tipo caneta não, caneca, camiseta. Você gosta de um café, uma caneca com o símbolo da Ordem de um lado, a adaga do outro, vai ficar bem legal, né, pô? O saquinho de sal grosso ele já vai ser todo personalizadinho ali com a Ordem dos Caçadores também. E o sticker também, né, o adesivo é um adesivo dourado, assim, bem bonitão. Muito. Aqui, ó, Pra gostei da galera colar no sugestão. Kindle. Karaokê com a Bruna na Bienal para divulgar o livro. Adorei essa Eu ia ideia. amar, eu ia amar, eu ia gostar. Ok. Só tem que lembrar de colocar a música que você gosta, né? Porque senão você pega um karaokê e a pessoa só tem arquivo do bonde do forró. Aí eu não vou saber Aí cantar não vai nada. dar certo. Não vai dar. Tem que ter Iron Maiden, tem que ter Épica, tem que ter. Enfim, tem que ter Nightwish, tem que ter essas Muito aí. bom. Aí essas eu sei. Bom, Bruna, antes de você encerrar, da gente encerrar, né? Eu queria perguntar para você qual é a música que define a Bruna nesse momento da vida dela? Nossa, caramba. Define da minha vida agora, É. eu diria. Estão colocando aqui evidências, tem que ter. Não, evidências tem que ter. Eu acho que faz parte do protocolo de um karaokê ter evidências. Não pode Sim. não ter evidências. Eu diria que é uma música, eu acho que ela tem definida há um tempo, que é The Outsider, da Cripta. Que é uma música que ela fala muito, né, sobre você encarar os seus demônios, sobre você dançar com os seus demônios, sobre você enfrentar as coisas que você tem que enfrentar. E eu acho que isso ressoa bastante comigo, assim, e também com as coisas que eu escrevo. Então, Muito fica aí bom. essa música muito boa, por sinal, recomendo. Um filme que você assiste em loop. Qualquer hora que você Vai coloca. ser surpreendente esse, mas Titanic. Então, acabou a amizade. Eu Tá? amo Titanic. Eu assisto esse filme, eu falo. Eu sou Chuta apaixonada por ela. Titanic. Já foi provado cientificamente que você conseguiria subir nessa tábua. Ela é egoísta. Ela devia ter ficado com o Chris Zane, o cabelo dele era mais bonito que o DiCaprio. Mulher rica mata homem pobre em tragédia. Fala, essa balsa é da primeira classe, querido. Sim, não. Péssima, péssima. Mas eu gosto muito de Titanic. É um filme Muito que eu assisto bem. em loop. Por incrível que pareça, apesar de o ser seu uma guilty grande pleasure. tragédia, e é tipo meu filme de conforto, assim, eu quero assistir. Cara, eu não posso fazer nada porque o meu filme de conforto é Ataque dos Vermes Malditos. Eu deixo em looping que eu assisto até cansar. Então pronto. O Tá meu vendo? Titanic. Muito bom. Um filme que você falou que você nunca, 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 nunca vai assistir de novo. Requiem for a Dream. Cara, concordo com você. Nunca mais. Concordo, Uma vez nunca por mais.
Mas um que eu falei que eu nunca mais vou assistir é aquele A Colina dos Vagalumes do Estúdio Ghibli. Eu não assisti esse. Cara, eu precisei de uma transfusão de fluidos porque eu não tinha mais líquido no corpo para chorar. Se existe um filme que destrói você, é esse filme, tá? Ai, agora eu fiquei com vontade de ver. Não, você assiste, depois você faz igual, gente. Eu não acredito! O Marcos me avisou sobre esse filme. Entendeu? Não. Não, eu falei que eu nunca, jamais, né? Aqui, ó, valeu, dado maluco, Ataque Drive Maldito é maravilhoso, eu também acho. Eu sou um cara dos efeitos práticos, ele é todo prático, né? Bom, mas é isso, Bruna, você acha que a gente esqueceu alguma coisa? Você queria dar um recadinho especial, mandar um salve? Só primeiro agradecer todo mundo, né, que ficou aqui, comentou, pelo papo também, pelo convite também, e reforçar também convite para quem, né, for para a Bienal ir lá nas sessões de autógrafo de A Ordem dos Caçadores. A gente faz um karaokê lá ao vivo. Tem gente que leva aquela caixinha com aquele microfoninho, tipo Toy Story. Eu tenho o microfone que tem a caixa de som acoplada nele, sabe? Mas eu fui impedida aqui em casa de ficar usando muito pelo meu marido, que eu fico... Mas quem tiver na Bienal, né, for principalmente lá no dia 7 ou no dia 12, eu vou estar por lá. E se não conseguir também ir quando eu estiver também, ainda assim, passe no stand do Grupo Avec Editora. Também vão ter vários lançamentos, vários livros lá, incluindo A Ordem dos Caçadores. Muito bem, pessoal. Lembra? No G03, na Bienal do Livro, a semana toda, mas a Bruna vai estar lá no dia 7 às 19 e no dia 12, último dia, às 15 horas, certo? Se você pegar o livro, ela aceita pedido de karaokê, hein, gente? Teve uma campanha do Catarse que eu fiz, eu lancei um conto pela Diário Macabro, já tem um tempinho. E aí foi uma campanha no Catarse. E eu lembro que quem apoiasse, eu fiz uma coisa assim, quem apoiasse podia pedir uma música. E eu fiz uma live cantando as músicas, todo mundo pediu. Nossa, essa live tá salva? Depois eu vou lá ver. Eu acho que eu não salvei. Mas eu fiz. Não, eu não lembro, na verdade, se ela tá salva ou não. Tem que... antes de encerrar, pessoal, sabe o que eu lembrei quando você tava falando que você cantava pro seu marido? Aquele bodezinho do Deu a Louca na Chapeuzinho, que ele fica, falei, que ele só consegue falar. Eu lembrei disso, eu falei, ela com esse microfoninho, o cara devia estar, meu Deus do céu, eu tô amontoado. Pelo amor de Deus. Chega. Bom, mas é isso, muito obrigado, Bruna, por esse bate-papo, por essa oportunidade, né? Pessoal, como sempre, o vídeo vai ficar aqui no Instagram e depois eu também subo ele pro canal da Toca Aventureiro no YouTube. Os autoras que a gente mencionou aqui, a maioria deles tem papos lá na Toca, por favor, acompanhem eles, incentive os autores nacionais, a gente tem obras fantásticas, Ordem dos Caçadores, gente, olha só, uma mistura de Supernatural com Assassin's Creed e com freiras. Nada pode dar errado, certo? Né? Então é isso, Bruna, muito obrigado. Pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Bruna, essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Até, tchau, tchau.